E aí, pessoal, agora iniciando a live aqui do Cultura em Peso. Dessa vez vai dar certo. A gente teve alguns problemas no Facebook, ou como estava anunciado hoje a nossa live ia ser no Facebook com o Thomas Michel, e acabou que não deu certo. Então agora a gente está aqui no Instagram do Cultura em Peso para a gente bater esse papo com o Thomas. O Thomas foi fundador do Palco Aberto Marajoara, um projeto que incentivou muito ah, as bandas autorais de Lages e região. Então, então a nossa ideia é bater um papo hoje com ele e entender um pouquinho mais sobre isso, sobre a cena. Ele já tá entrando aí. Temos uma parede agora. Aê! Ah, e aí, E tudo aí, certo? cara, Boa noite para toda a galera do Cultura em Peso. valeu. Pessoal, finalmente, como eu estava explicando antes, a gente teve vários problemas no Instagram, no Facebook, desculpa o Instagram, mas Instagram e Facebook hoje é tudo a mesma coisa, né? Então, finalmente a gente vai poder falar com essa lenda aí, que mostra mais suas guitarras do que o próprio rosto. Ah, Nós- então, começando, você poderia se apresentar, então, cara, porque eu não vou ficar te apresentando, né? sou o Thomas Michel, né? Que é meu nome, meu nome correto. Eu já, que nem tu fez a chamada ali, né? Eu tinha um projeto Palco Aberto Marajoara, que era um projeto de capacitação de bandas e para fazer a cena autoral rodar aqui na cidade. E também fiz parte da organização ali do Santana Sunday, junto com o Osni, com o Ciro. E aí, Paula, beleza? Depois, agora, a gente está criando um festival novo, com o pessoal da minha banda nova, que é Saturnalice. Esperar acabar essa pandemia, o festival está programado para dezembro. Tomara que até lá passe, né, essa loucura aí. Mas, e também sou mais ou menos músico, né? Tipo, já toquei na Mercenary Tales, que era uma banda de metal, toquei lá durante quase 11 anos. Depois eu montei a Plunder, a 355, e agora estou na Saturnalice. A gente lançou álbum recente, este álbum aqui Uhum. é Tudo o áudio, friamente né? calculado. Tá dois para frente, mas está funcionando. E aí, no momento, assim, a gente está nessa expectativa, né, cara? Estamos nessa expectativa, assim, para saber o que acontece nessa loucura de pandemia. E a Saturnalice mesmo, a gente teve que cancelar 2 shows. Teve que cancelar 2 shows que eram shows, o show de lançamento do álbum e um Sim. outro show que era exclusivo nosso, justamente por causa dessa situação que ocorreu. E a gente está até com um certo receio que, inclusive, esse festival de dezembro talvez não ocorra, né? Mas eu não sei como é que vai Sim. se a suceder, né? Só esperando para saber agora, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Uhum. Então, cara, para quem tá assistindo aí, enfim, eu e o Thomas somos amigos, enfim, há um tempo. Então, basicamente, o papo que a gente vai ter hoje é uma conversa de bar que a gente já teve milhares de vezes, os mesmos assuntos. Grande cerveja, Ganhei cerveja para fazer essa live, olhe bem. viu? Já vamos fazer o chá aqui da firma, né? A salva, aí, cervejinha pra gente. Pra quem é de Lajeado e região, chama no Instagram aí que a gente faz umas encomendas legais. É Ah, boa mesmo. aí, ó, que beleza. Então, como eu estava dizendo, essa é uma conversa de boteco, basicamente, para a gente falar um pouquinho do palco aberto, de eventos da cena, e basicamente o que é essa cena que a gente tanto fala por aí, o pessoal às vezes não entende da maneira correta, às vezes também, né, o pessoal acha que tá na cena é só ficar pedindo divulgação e não saber o que é estar e colaborar com todos, né? Cara, Cara, oh, assim, ó, o palco aberto para mim, pessoalmente, né? Ainda que tenha capitaneado o projeto, ele foi muito legal porque eu consegui trazer toda
toda a parte que eu pensava sobre o que era a cena, né, em si, eu consegui trazer esse para dentro da cabeça da galera que estava ali fazendo som, né? O que eu sempre percebi desde que eu comecei a tocar, né? Lá com a Mercenário, lá em 2003, 2004, a cena ela cresce, ela fica lá um tempo lá. E a cena, assim, é qualquer estilo, tá? Na época eu tocava metal, mas beleza, qualquer estilo funciona assim. A cena cresce, 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 chega lá em cima e aí morre. Quem tá lá embaixo faz por amor, assim. Faz por amor e é bonita, é legal, sabe? Você contar, não, eu mesmo já fiz um monte de show, já toquei de graça um monte de vezes e massa, assim, é bonito, tá ligado? Mas ao mesmo tempo é um negócio que não sustenta a cena. Sim. E isso era um problema, porque a falta de sustentação da cena faz com que os bares fechem. Aqui em Lages teve um caso, quando fechou o Tio Ivo, a galera só faltava chorar, porque era o lugar onde todas as bandas tocavam. Quando fechou o Tio Ivo foi terrível. E a casa fecha porque a cena vai encolhendo. A casa fecha porque o público não quer pagar ou porque simplesmente porque não rola dinheiro, sabe? E a gente não percebe que a base da música tem uma base lá embaixo que é economia, sabe? A gente tem que pensar no dinheiro e esse dinheiro fazer com que ele rode e esse o rodar do dinheiro é que sustenta, né, toda a cena e é o que dá sustentabilidade para a cena. E essas quebras quando a cena desce, assim, que fica minguada, né? E hoje tá meio num cenário assim, quando ela desce, fica minguada, acaba que as bandas param de tocar, as bandas se desfazem, os músicos param de tocar, não há formação de público, e aí depois, mesmo que surjam bandas novas, e que isso acontece, vai acontecer, surgem bandas novas lá na frente, elas não têm mais o link e a experiência das bandas que fizeram já no passado, e acaba que tem que começar tudo do zero, e nem sempre se atinge o mesmo nível que se atingiu antes, e isso acaba morrendo, né? Tipo, é muito mais difícil tu recuperar, muito mais difícil formar público. Cada vez as cenas, esses ciclos estão cada vez mais curtos. Então, a criação do palco aberto foi isso, né? A gente juntou as bandas aqui da cidade, deu 24 bandas, só som autoral, e fazia reunião. Era assim, ó, só para a galera entender como é que era a sistemática do palco aberto, né? A gente chamava 4 bandas por vez, e fazer uma formação metodológica, que eu chamo, né? Que a gente ensinava o cara a tirar foto, ensinava o cara a fazer divulgação dessa banda, usar redes sociais, ensinava a montar um show, ensinava a fazer a produção do show, ensinava esses conceitos de sustentabilidade, até ensinava a fazer, sei lá, fluxo de caixa para bandas, negócios assim. E isso foi muito legal, assim, que as bandas tinham que aderir durante esse um mês, porque fazia parte do projeto. E no final desse mês, elas faziam um show. Então elas iam atrás de som, elas faziam divulgação, faziam cartazes, elas entravam em contato com mídia e tudo. Era um negócio muito legal porque fazia as bandas se movimentarem, entendiam como é que era essa movimentação e depois podiam caminhar com suas próprias pernas. E esse caminhar com as próprias pernas é que é muito interessante, porque assim, eu tenho uma banda, né? Eu tenho uma banda, mas eu sei que minha banda sozinha, numa cena, numa cidade, ela não é nada, sabe? Agora, se eu tiver lá o contato de outras bandas, ou se outras bandas estão rodando, quando outras bandas estão rodando, elas estão formando público, e esse público pode vir a ver a minha banda. Então, esse que era todo o esquema. E foi muito legal, porque a música autoral é difícil, né? Ter uma cena assim, de música autoral. É muito Essa complicado. música autoral. É complicado tu lidar só com música autoral dentro da cena e tal. E a gente acabava que não ficava meio sozinho, porque os lugares onde você tem para tocar é o bar,
que a galera quer ouvir cover e beleza. Aquilo lá é um estilo, é um jeito de. Tanto é sustentável esse estilo da galera tocar cover, porque até nunca passa por crise, etc., porque lá rola dinheiro, né? Sim. E o músico de cover ele vai tocar o que o público quer ouvir. Mas quem é um outro grupo, né, que seria o meu grupo, o grupo do Marcos, que é a galera que quer criar música, que quer fazer um negócio novo, que não quer fazer releitura do que já foi feito no passado, etc. Essa galera tem muita dificuldade, né? Pô, tu ir lá mostrar tua música pra uma galera que não conhece, sabe? Tipo, é louco assim, ao mesmo tempo é muito mais gratificante ver a galera louca pela tua música do que louca pelo cover que tu tá fazendo, sei lá. Eu pessoalmente, assim, como artista, eu acho muito mais legal. E todo esse lance que a gente criou do palco aberto, essa sistemática, era justamente para fortalecer, fazer com que as bandas autorais pudessem florescer, pudessem crescer e que pudessem criar uma cena sustentável só de música autoral. E, meu, foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer 6 edições com 4 bandas, teve algumas desistências de bandas, teve problemas, teve coisas excelentes, teve coisas que nos surpreenderam. Bandas de vários estilos que antes não se comunicavam passaram a se comunicar, que foi muito legal. E no fim, hoje tem uma casa de show aqui em Lages que toca basicamente música autoral, que é o Stefan criou, que é o Fatbull. A gente criou, eu falo assim, a gente como cena, né? Surgiram novos estúdios na cidade, né? Novos estúdios de música. Antes do palco aberto, eu não lembro de ter estúdio de música aqui. Eu acho que tinha oficina da música, que não era um negócio assim tão ostensivo. Sim. Geralmente a galera encerra em casa. Hoje tem o Rumore, que é um baita do estúdio, lá do Gego. Tem o Leander, tem o estúdio. O Rafael Floriani. O Rafael Floriani é anterior ao palco aberto, mas o Rafael Floriani ainda está lá com o estúdio, que é muito legal. E outros estúdios se criaram na cidade justamente porque as bandas, se tinham bandas na cidade, e essas bandas precisavam de lugar para ensaiar. Então a gente começou a movimentar a economia. O Fatbull até hoje está lá. Hoje está parado por causa da pandemia, mas até hoje está lá. Então, a gente, de certa forma, movimentou a economia, a gente criou uma cena, e o medo agora é essa cena dar uma morrida, né, por causa dessa parada aí, né? Tá. Eu só queria, nesse meio todo aí, mandar um abraço pro Cremo, que é o nosso chefe aqui no Cultura em Peso, e ele me falou assim, Marco, faz um roteiro assim, com as perguntinhas, e aí as coisas saem tudo bem. Aí eu falei, oi, o Thomas pegou todas as minhas perguntas aqui. Eu falo pra caramba. Não, cara, mas uma coisa que eu nunca esqueço é que, como a gente sempre fala, que os ciclos acabam se voltando, né? Eu lembro de uma reunião no palco aberto que tu comentou sobre um evento que tu acabou indo tocar com a tua banda, era um evento de bairro e foi horrível porque não acrescentou pra ti, nem pra banda, nem pro público que tava lá, né? E essa é uma história que ficou na minha cabeça. E nunca esqueço que, na minha cabeça, o palco aberto era um pontapé, sabe? Vão bandas. Depois do palco aberto, inventem alguma coisa. E logo em seguida começou um pequeno movimento, enfim. E chegou um cara de uma banda que Deus me livre está o nome, que ele veio com uma proposta pra gente, falou assim, eu consegui um lugar pra gente tocar. E era exatamente um evento de bairro, assim, igual que tu tocou. E eu pensei, meu Deus, cara, as coisas se repetem muito. Mas enfim, histórias à parte. Olha aí a Júlia. Oi, Júlia. Oi, Bruno também, que estava assistindo aí antes. Assim, cara, como funciona, tu já falou e como surgiu, mas eu queria saber, assim, o que tu teve apoio da prefeitura, por exemplo? Tu teve que ir atrás de alguém da prefeitura, alguém do Marajoara, que para quem não sabe, o Teatro Marajoara, o Marajoara é um teatro em Lages, muito bonito, que era lá que rolavam shows, né? Dessa primeira fase do palco aberto. Eu queria saber se teve algum apoio desse pessoal ou se foi tudo na cara e na coragem. Cara, eu tive apoio assim, mas não foi apoio financeiro, que até é um negócio que eu sempre brigo com o poder público, né? O poder público ele tem que fazer política de cultura, e política de cultura não necessariamente envolve dinheiro, sabe?
Política de cultura, na minha opinião, envolve tu dar as ferramentas para que a cultura se desenvolva. Claro, se tiver dinheiro, melhor, mas não precisa, né? E naquela época eu tive apoio de um agente cultural lá de dentro da Fundação Cultural, que era o Chuchu, o Eduardo Vicari, que tem uma história gigante na música catarinense. E o Chuchu, ele me deu muito apoio, porque ele tinha muita experiência, ele me deu um apoio, cara, dinheiro assim, ó, eu não vi no palco aberto. O palco aberto aconteceu durante 6 meses, com 24 bandas, deu umas, sei lá, umas 100 pessoas, eu acho um pouquinho mais até de 100 pessoas que participaram, e não teve R$ 1 que aconteceu, e a gente conseguiu desenvolver a música autoral da cidade, a gente conseguiu apresentar o som que estava sendo feito, a cultura de Lages, criada aqui na cidade. A gente mostrou para todo mundo, para toda a cidade. O Marajoara, que nem tu falou, não é só um teatro. O Marajoara é o maior teatro da cidade, é um teatro que tem, ele é da década de 60, é um teatro lindo, que tem lá, se eu não me engano, 400 lugares, ele é gigante. Então, e as bandas iam lá no maior palco da cidade, sabe? Muitas bandas que eram o seu primeiro show, segundo show, até acho que a banda do Marcos na época era o primeiro ou segundo show, né? Vocês estavam tocando, foi lá no palco aberto. Sim. E, pô, que a galera pudesse, além de dar essa chance de divulgação, porque não é só a chance de divulgação, mas o lance de as bandas poderem se desenvolver. Isso que é muito, muito foda, tá ligado? Que a galera tem. A galera tem a chance de se desenvolver e depois andar com suas próprias pernas. Esse era o grande ponto do palco. Isso que foi muito massa, sabe? As bandas, e depois eu vi banda com clipe, eu vi banda lançando disco, várias bandas lançaram disco depois. Eu vi banda fazendo festivais, bandas fazendo shows, banda indo para festivais grandes, banda que não tinha nenhuma opção de tocar fora, tá rodando até hoje, assim. Então, foi sensacional, sabe? Os resultados assim que a gente pode ter desse, desse projeto, né? Sim. E sempre que eu falo de banda autoral e a gente entra nisso aí tudo, eu sempre falo que eu sou filho da geração do palco aberto, né? E ontem, ainda conversando com o Denilson e a Elenay do Otacílio, a gente estava comentando que foi um movimento que se criou na cidade incrível, né? Porque ontem não tinham bandas autorais. Começou o palco aberto, a gente chutava uma pedra, saía 3 bandas autorais de baixo, e começou a ter lugares, e é o que tu falou, movimentou a economia, foi um negócio incrível, assim. Queria eu que todas essas bandas ainda estivessem aí rodando, sabe? Mas a gente vê que é aquilo, né? A gente precisa se movimentar de alguma forma e acaba não achando tantos lugares para isso, né? Eu vejo, né, são 3 tipos de músicos, né, assim, eu costumo pensar dessa forma. Um que é o músico, que a gente faz música autoral, que é a galera que está criando, na verdade a gente é o cara que produz cultura, sabe? Botando em termos práticos, é o cara que produz cultura, né? E esse cara, ele tem 2 opções na sua carreira, seja ele amador ou tem 2 opções, que é ficar tentando, ou despontar, porque só desponta quem está criando. Quem faz cover, ou o músico profissional que está lá tocando em banda baile, que toca o que derem na mão dele, ele toca, que está dando aula, que está se virando de várias formas, né? Que são, excelentes músicos, excelentes, assim. Inclusive os covers, né, também, mas essa é outra história. Mas, tipo, os que despontam, falando culturalmente, assim, para mídia, né? O cara que vai ser famoso. Não vai ser famoso o cara que vai tocar no boteco. Não vai ser famoso o cara que... Eventualmente vai ser famoso o cara que é um músico bom, assim. Mas vai ser famoso o cara que cria as suas músicas, sabe? Sempre foi assim na história da música. É difícil intérpretes. Até teve uma época ali nos anos 60 que tinham intérpretes que criavam e ficavam famosos, mas hoje a gente não tem mais aquele apoio de grana mesmo, sabe? Que a indústria aplicava nos artistas, a gente não tem. Então cada um tem que se virar sozinho. E
Eu acho sensacional que a galera tá com uma coragem hoje de criar música que não tinha, sabe? Quando eu comecei com a Mercenária, a gente, acho que terminou 11 anos de banda, a gente fez umas 10 músicas. E hoje com a Saturno, eu tenho na banda 2 ou 3 anos, a gente já tá com música pro segundo álbum já pronto, já tá com o álbum lançado, já tá com música pro segundo álbum. E nunca fizemos cover. É, E naquela época da Mercenária quase ninguém tinha música autoral. E ainda aqueles que tinham não faziam, não tocavam elas. E não gravavam, e aquilo morria às vezes. Tinha bandas excelentes, muito legais. Eu lembro do Evil Dreams, que era uma banda de metal aí da galera que era uma banda massa, sabe? E os caras nunca gravaram nada, e aquelas músicas morreram, sabe? Pô, triste, assim, era um negócio pra gente contar a história, que agora já faz uns mais de 10 anos que teve Evil Dreams, só que se perdeu, assim, Né? se perdeu. Mas se a gente for parar pra ver também, hoje em dia é muito fácil, né? Tem. Esse tempo eu até falei pra um colega que, tipo, às vezes os caras gravam meio de qualquer jeito e falam que é underground, né? Mas hoje em dia o underground também não é mais desculpa pra gente gravar de qualquer jeito, porque tá muito fácil tu gravar em casa mesmo com uma qualidade absurda, né? Assim, é, antes a gente tinha a galera das antigas, ele tem umas bandas aqui mesmo da cidade, que eu lembro da Indie Time, que eu cheguei a ver a fitinha, a galera da Razamanás também vi fita. Era massa, tá ligado? É um negócio que assim tem estética e tal, mas pegando pelo som não te traz. E a época era o que era possível, né? Então a galera não levava muito em consideração a qualidade. Hoje não, né, cara? Hoje eu mesmo. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Não dá pra ver. Aqui eu não vou mexer meu celular, senão ele vai cair. Mas eu mesmo tenho aqui em casa uma plaquinha que eu ligo no computador e toco. Nossa, até a Cibele tá aí, cara. Saudades da Cibele. E a galera hoje grava em alta qualidade, assim, qualidade que se gravava em estúdio há 10 anos atrás, né? E outra coisa também que surgiu ali da época do palco aberto, a galera foi atrás de gravação, foi atrás de aprender a fazer gravação, Sim. e surgiram. Nossa, hoje tem um grupo ali no WhatsApp daqui da cidade de gente que grava som. Não temos equipamentos profissionais, a gente até tem os estúdios profissionais aqui, mas coisa que era inimaginável, assim, há 10 anos atrás. Quando eu lembro que eu cheguei com a Mercenária uma vez, eu fui no Estúdio Exata, falecido Estúdio Exata. Tem a estrutura até hoje lá, mas eu fui lá perguntar, né, para gravar e tal. E era caríssimo, cara. Tu ia pagar, assim, num CD, 10 mil reais e você não tinha garantia da qualidade. Naquela época lá tinha. Depois teve o Daniel Dante, o Finardi, que não sei se naquela época já gravava, eu acho que ainda não. Mas que agora é um cara que é um baita de um produtor musical aqui na cidade. Tem o Leandro Benedetti, que não tá. Ô Ivan, um abraço pro Ivan, tô te devendo, você tem que vir aqui pra Lages. Teve a galera, tipo o Benedetti, que é outro cara que é sensacional, hoje tá em Campos Novos, mas gravou nosso álbum, e ele é um cara excelente, e tem outros tantos excelentes aqui na cidade, tem um grupo do WhatsApp só de gente que está gravando. Pô, que massa, sabe? Que se criou essa cultura, e, e isso dá estrutura para que as bandas possam crescer, né? Crescer assim, desenvolver a cultura mesmo. Sim. Olha aí. Abraço aí, Denilson. Caveirinha também tá assistindo a gente, apareceu aí, o Gui, tá cheio de gente aí hoje. Cara, mas é muito importante que, isso eu falei ontem pro Denilson, né? Tipo, a gente tem que ter onde gravar, a gente tem que ter como fazer, não necessariamente um lugar, mas a gente tem que ter alguém que faça, né? E além disso, a gente tem que ter alguém que leve pro mundo, né? A gente brincava aí nos grupos de Lages que o Leandro e o Thomas eram o pai e a mãe das bandas de Lages, né? Porque um gravava e o outro mandava pro mundo. Mas, assim, cara, a gente comentando sobre o palco aberto, as bandas, enfim,
tudo parece a coisa mais linda do mundo. E, e eu queria ver um pouco do relacionamento entre tu e os músicos dentro do projeto, como é que era? Tipo, teve algumas situações complicadas, foi tudo as mil maravilhas. Conta as fofocas do palco aberto aí pra gente, cara. Cara, foi. No geral, assim, foi sensacional. No geral, foi sensacional. Eu fiz muitos amigos, né? Fiz muitos amigos naquela época, fiz muitos amigos que até hoje a gente se encontra. Tinha gente que eu conhecia, mas que nunca tinha falado direito, e de repente eu vi que eram, nossa, pessoas excelentes e pessoas sensacionais, sabe? Pô, o Kaique era um cara que eu conhecia fazia muito tempo, que nunca tinha conversado. E aí, de repente, pô, o cara é espetacular, o cara é muito massa. A gente teve a desistência de duas bandas, foi numa mesma edição. Teve algumas bandas que relutavam fazer as coisas, não conseguiam fazer direito, não conseguiam se organizar simplesmente, que foi complicado nesse sentido, assim. Mas, cara, eu não tive assim nenhum negócio que eu digo, meu Deus do céu. Às vezes eu ficava, era estressante, né? Porque eu tinha que cuidar de todo mundo o tempo todo, tinha que ver como é que estavam as coisas, se estava sendo bem feito, se não estava. Às vezes dá vontade de largar tudo, Sim. porque é estressante a vida de produtor, sabe? Depois no Santanas, que já era um negócio mais profissional, sabe? Começou de uma forma amadora, como a gente fazia lá antigamente, mas depois se profissionalizou. E quando se profissionalizou foi bem, tipo, bem mais fácil a gente fazer e fazer as coisas melhores. E o negócio se desenvolve quando a gente se profissionaliza. Sim. E as bandas perceberam isso. As bandas perceberam que sendo cada vez que se profissionalizando, elas podem se desenvolver. Se desenvolvendo, elas vão ganhar dinheiro, elas vão rodar, elas vão poder gravar seus álbuns, etc. Sim. Um abraço aí pro Alisson, pro Emerson. Cara, se tu precisar gravar umas gaitas num disco aí, chama o Emerson. O Emerson é o melhor gaiteiro aqui da região de Lajeado. Cara, mas assim, atualmente, hoje, o palco aberto tá parado, né? Não sei. Eu prefiro dizer que tá parado e não encerrado, porque é melhor a gente sempre sonhar com amanhã, né? Mas quando tu parou, teve o último show, na teoria, sentou na cadeira. O que que veio na tua cabeça? Foi missão cumprida? Foi um puta orgulho que tu fez? Ou o que que saiu de ti? Cara, foi um baita do orgulho, assim. Foi um baita do orgulho porque, meu, quando eu comecei, a ideia inicial era simplesmente ter um espaço para as bandas que seria lá no Marajoara. Esse era o projeto inicial. E aí o negócio de estruturar as bandas, de fazer toda aquela loucura que virou, surgiu de outras necessidades, assim, no meio do caminho. E aí tem muita culpa o Chuchu, porque ele me puxou demais para que eu fizesse com que as bandas se desenvolvessem. E, meu, depois o palco aberto, teve essa fase do Marajoara, depois teve uma fase que a gente fez uma parceria com o shopping daqui de Lages, e a gente conseguiu fazer alguns eventos na universidade também, mas o palco aberto em si, como projeto, ele morreu. Eu tinha escrito mais outras duas, tinha escrito mais outras duas partes dele, que a primeira parte seria de estrutura, como é que eu vou dizer, metodológica mesmo, que as bandas aprendam a, a se estruturarem, assim, no sentido de humano mesmo, sabe? Para Sim. que possam criar e tenham toda a estrutura de econômica e etc. atrás. A segunda parte seria de alta divulgação, aí eu tinha programado, assim, era uma loucura, porque eu tinha escrito um projeto e realmente escrito, assim, galera aí que tá falando, tem que escrever projeto, galera. Escrever projeto, assim, tem que escrever mesmo, sabe? Começo, meio, fim, conclusão, igual a gente faz na faculdade. Aí eu escrevi um projeto, no cronograma tinha cento e tantas apresentações. E era uma loucura porque tinha logística para isso, pensei todos os pormenores.
tinha uma dificuldade ali com sonorização, porque é um custo, né? Um custo não é pequeno. E o lance todo, o grande tchan dessa segunda parte, era que a gente fizesse uma divulgação massiva, rápida, para que a galera começasse, o grande público, o público que não está ali no underground, começasse a consumir nossas músicas. E a terceira etapa seria uma monetização, né? Onde as bandas ganhariam dinheiro. Ao invés de você estar com o músico, como já aconteceu comigo, eu fui tocar música autoral aqui num bar da cidade bem famoso, e o cara ficava lá do lado, toca esse DC, toca esse DC. E eu ficava, mano, eu adoro esse DC, eu já fui no show do DC, mas os caras vão morrer, velho, os caras vão morrer, alguém tem que fazer rock depois deles. Então para de me pedir AC/DC, alguém tem que fazer rock depois deles, cara, esses caras vão morrer. E, tipo, por mais que eu ame, assim, meu, não dá. Então a gente tinha que fazer com que as pessoas consumissem nossa música, a música criada aqui. E tinha um plano estruturado para isso que eu acabei não, por uma série de motivos, assim, acabei não seguindo. Mas, assim, ficaram algumas ideias e ficaram algumas coisas, assim, que eu fiquei, tipo, muito impressionado com como a galera aderiu e como a galera até hoje segue aquela filosofia, sabe, de do it yourself, aquela filosofia de seguir algo sustentável e tal. Segue aquela filosofia palco aberto até hoje, mesmo com bandas que surgiram depois do palco aberto. Eu vejo isso. E foi muito legal, assim, porque foi muito legal porque a gente conseguiu incutir aquilo dentro das pessoas. Faltou um negócio que para mim era muito importante, que seria a gente incutir dentro dos mais jovens, assim, de ir na escola mesmo, sabe? Ir na escola, ir lá e mostrar as músicas, porque é lá naquela fase que o cara tem 14, 13, 14 anos, que é quando você começa a tocar, é quando você acha o que é bom, o que é ruim e tal, não sei o quê. É lá que acontece. Então a gente tinha que estar dentro das escolas, assim, a música autoral da cidade, principalmente o rock, assim, porque eu gosto. Tinha que estar dentro das escolas, sabe? Eu acho Dentro das que escolas. o palco aberto, eu acho que ele passou acima de todas as expectativas, na verdade, né? Tipo, ficou um negócio Foi. muito maior do que quem participou e quem organizou. E tanto que é o que tu falou, né? Hoje o pessoal ainda segue sem, às vezes, nem ter ido num show. Outra coisa que eu acho bem legal a gente comentar é que eu fui em algumas edições, não em todas, desculpa, mas eu fui em bastante edições. E era o maior teatro de Lages e quase sempre ele estava lotado. Quase sempre havia pessoas em pés lá. Então, tipo, foi até uma questão, uma vez que a gente comentou numa roda de amigos conversando, aonde foi parar todo aquele povo? Não tinha como todo mundo ser família das bandas, sabe? Mas, enfim, é muito legal essa parte. Mas, cara, tu meio que emendou a próxima pergunta, mas vamos tentar mais uma vez, né? Tu vê algum futuro ainda pro palco aberto em si? Todo esse projeto que tu escreveu tá guardado na gaveta esperando, ou tu acha que o que aconteceu, aconteceu e é isso? Cara, eu nunca digo nunca, assim. Pode ser que no futuro, mas eu hoje, assim, não tenho plano de retomar, não. Uhum. Hoje, né? Dia 14, 15, hoje, 14 de maio de 2020, no meio da pandemia, não tem projeto de retomar. Porque é um negócio que é muito custoso no sentido psicológico e físico, toma muito tempo. Mas era muito legal, assim, só que as coisas têm que andar, né? As coisas têm que ter começo, meio e fim. Eu acho importante. Ele teve um fim e fechou. Muito orgulho daquilo, vamos em frente. Sim. E quanto a festivais, cara, a gente conseguiu pular o nosso primeiro grande tema. Festivais. Pelo que eu sei, tu organizou muita coisa, e não só na tudo que eu conheço, né? Mas como principal, assim, que veio na minha cabeça, é o Santanas. Eu queria saber o que que tu organizou, e basicamente, voltando ao papo de ontem com o pessoal do Tacílio também, entre o que tu organizou, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou nesse meio todo? Cara,
Assim, na verdade, tem várias dificuldades ali, porque na hora, sabe? Mas o grande desafio mesmo é trazer público. Isso é, esse é o grande desafio, sabe? Porque a gente precisa monetizar o festival para que ele se torne sustentável. Uhum, A gente precisa. Isso qualquer festival, não é só o Santanas, mas. E eu só percebi isso na época do palco aberto, mais ou menos. O Santanas vai acontecer depois do palco aberto. uhum, Mas nessa época eu percebi assim, a gente fez o primeiro Santanas, deu uma galerinha, foi legal. A gente fez o segundo Santanas, deu menos. E no terceiro a gente profissionalizou. O que a gente profissionalizou? A gente fez uma melhor divulgação, a gente fez planilha financeira, a gente conseguia mais ou menos balancear o que o público queria com o que a gente poderia oferecer. Então, o Santanas não era exclusivamente de música autoral, mas era majoritariamente de música autoral. A gente conseguia trazer um negócio muito interessante, acho que quase toda edição tinha banda com meninas que eu acho que deve ser bem valorizadas, porque tem muita menina tocando um monte aí que não está na cena por uma série de motivos, sabe? E a gente conseguia fazer isso rolar. A gente conseguia, sempre tinha mais ou menos uma fórmula lá naquela época, que era trazer uma banda nova, uma banda muito boa, que a gente achasse muito boa, uma banda que trouxesse público, que são pode ser coisas diferentes, né? sim. Uma banda que já tivesse certo nome, assim, mas ainda não tivesse divulgação. E aí, as outras a gente escolhia, deixava meio livre, mas era mais ou menos isso. Sempre trazia banda nova, sempre trazia uma banda mainstream e trazia uma banda que trouxesse público aqui na cidade. Aí isso a gente conseguia caminhar, sei lá, desde o reggae mais pop lá até o black metal, até o death metal. E com shows sensacionais, assim. Era difícil arriscar, sabe? É difícil arriscar porque é caro tu trazer uma banda banda de fora, né? E a gente acreditava muito em autoral, que é mais difícil ainda. Por exemplo, quando a gente trouxe a Losna, era uma banda que eu pessoalmente tinha achado sensacional, mas nunca tinha visto ao vivo. E pá, quando as gurias tocaram lá, meu Deus, cara, que showzeira, sabe? Uma outra banda que trouxe muita galera aqui em Lages foi a Catarse, né? Eles são aí do Rio Grande do Sul, mas agora eles estão em São Paulo. É uma banda, uma baita banda, a Baltazar, que são meus amigos até hoje, assim. E, tipo, Baltazar aqui de Criciúma, uma banda sensacional. E, ao mesmo tempo, a gente via coisas, assim, que quando fugia da lógica econômica, a gente simplesmente não trazia, por mais que a gente gostasse das bandas. Isso é importante para todo organizador de festival. Tinha banda, aconteceu um exemplo, óbvio que eu não vou dizer o nome da banda, mas teve uma banda aqui de Santa Catarina, banda excelente, tem os baita clipe, baita shows, os caras tocam um monte, não sei o quê, e foram pedir um valor lá, pediram um valor exorbitante que não tinha como pagar. Eu nunca fui muito de pechinchar, né? Então, cara, eu não vou trazer vocês. Aí, ficaram, chiaram um monte assim, né? Mas por quê? Cara, porque eu não vou ter como pagar o show de vocês. A única pessoa, tinha duas pessoas em Lages que curtiam a banda deles no Facebook e tal, que eu analisei. Cara, por mais que eu faça uma divulgação e tal, eu não vou ter gente suficiente para pagar a banda de vocês, então melhor não trazer. E isso é um negócio que me caiu muito a ficha assim durante a organização ali do Santanas, que a gente primeiro que a gente tem que ser sustentável e que segundo tanto as bandas quanto as casas e os produtores têm que manter um certo equilíbrio para que nem não tenha nenhuma parte que ganhe demais, mas que todas consigam fazer o negócio rodar para que isso se fortaleça. E aí sim, lá para frente, quando todo mundo tiver grana, grana é necessária, Uhum. quando todo mundo tiver grana, a gente possa aí pagar os cachês que as bandas merecem mesmo, assim. E foi até durante essa época, foi muito legal, até a galera ali, o Denilson, Helena, a Nani ali do Otacílio, e mais uma galera
todos os festivais aqui de Santa Catarina criou o UP, que é a união dos produtores aqui de Santa Catarina, e que é muito legal para profissionalizar. A gente troca experiências e tal, ainda que não tenha feito todo o efeito que a gente gostaria na nossa intenção inicial, a gente consegue trocar muita experiência, a gente consegue trazer muitas coisas novas, a gente pega ideias de a gente está se profissionalizando no estado inteiro, sabe? E não é tipo uma panelinha que ninguém entra, né? Não, que pode entrar quem acha que quem tem um festival e quer ter esse festival perene. E a gente está quebrando alguns paradigmas ali entre os próprios produtores. Os produtores, a gente gosta muito do som que a gente faz, que a gente toca, que a gente produz. Então, às vezes, para não deixar só a paixão levar a gente consegue botar um equilíbrio e a gente está se aculturando nesse sentido, botar aquele equilíbrio mesmo financeiro para que os festivais sejam sustentáveis. Porque não tá mais aquela loucura que era antes de antes era muito barato para tu ir no festival, antes era muito fácil para ir, antes tinha muito público, inclusive público que não curtia o som que estava lá, mas os caras iam porque você ia lá no River, era gigante assim, cheio, meu Deus do céu. E os festivais, eles, no geral, assim, alguns festivais estão maiores, mas no geral os festivais deram uma minguada, né? Os festivais aqui de Santa Catarina. E a gente conseguiu trocar essas experiências para que os festivais não morressem, porque eles estavam morrendo. Sabe? Tu pegava um festival grande, cara, o Bob Rock era um festival grande, genial, assim, muito massa. E morreu, sabe? E os festivais só morrem porque não tem uma sustentabilidade financeira. Não sei se foi o caso do Bob Rock, mas acredito que tenha sido. Então, porque é o normal, sabe? É o normal. E isso a gente tem que prestar muita atenção. Existe um circuito de festivais, que é a galera ali do Psicodália, que faz isso muito bem. Eles conseguem monetizar, os festivais são até caros, os festivais deles, mas são caros para um público que tem grana para pagar. E para um público que gosta de estar naquele meio, eles sabem que o público deles gosta e eles entendem o quanto esse público pode gastar. Tipo, pô, o Psicodália é um festival, sei lá, que custa R$ 600, sei lá, é muito caro, né? É caro, é preço de Rock in Rio. Tá, que tem mais dias, mais bandas, tem muita banda grande e tal, é muito legal, a estrutura deles é genial, espetacular. E bem organizado, super bem organizado. E eles criaram todo um circuito. Teve agora o Bradamundo, até eu estava falando com o Marcelo, da Baltazar. O Bradamundo, os caras fizeram um festival lá, criaram um festival do nada, assim, lá em Sara, acho que eles criaram lá a galera do Colher de Chá, mas foi feito em Santa Rosa, acho. Santa Rosa do Sul. E o festival começou do nada e já teve uma galera, e era caro. Então como é que os caras conseguem isso? Porque eles estão dentro de um circuito onde outros produtores ajudam eles, os produtores se ajudam entre si, eles têm uma rede, eles têm bandas que circulam entre esses festivais, né? Tem o Bradamundo, o Saravadalho, o Psicodália aqui em Santa Catarina. Aí no Rio Grande do Sul tem... não vou lembrar, a memória tá ruim. Mas aí no Rio Grande do Sul também tem, e tem alguma coisa mais pro norte. Mas é que a galera é super organizada. E eu sei que eles são apaixonados e fazem meio na loucura às vezes. E eu acho que tem que prestar bastante atenção na forma que eles estão organizando hoje. Porque a gente tem uma dificuldade de criar público e se a gente não organizar direito, a gente não consegue criar público e a gente morre. Né? Sim. Eu vi uma vez eu não lembro com quem era essa entrevista, mas era alguém assim da cena lá de São Paulo e os caras falaram que a gente tem um grupo no WhatsApp, onde ninguém fala. Se alguém lança alguma coisa, envia no grupo. E todos os que estão lá compartilham. Só isso.
e tipo, já dá uma força gigante, sabe? E no meio da música a gente ainda vê que é meio... Bah, o meu vizinho lançou uma música, por que que eu vou compartilhar? Sei lá, a gente ainda vê que existe esse negócio do não me toque, sabe? Não, eu compartilho minhas coisas. É bem complicado. E a gente vê isso até entre as mídias também, na verdade. E falando de mídia, qual que tu acha que é o papel das mídias junto ao produtor do evento? Tu acha que tem um papel positivo? Não? O que tu sugere para que esse trabalho possa melhorar com o pessoal? Hoje a mídia, e principalmente as redes sociais, é uma ferramenta que é extremamente importante, talvez a mais importante, e ao mesmo tempo pode botar no buraco, né? Sim. Hoje, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas tem gente que deixa de ir num festival por causa de política. Tem gente que deixa ir no festival porque o festival falou tal coisa que eu não concordo e eu não vou mais nele. Então, tipo, isso acontece. Festivais, estilos musicais e bandas estão perdendo o público por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito trato hoje. A gente tem que pensar, não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Mas eu estava ouvindo não, né? Tava vendo alguns canais de YouTube, pensando o mundo pós-pandemia, né? E tal. Canais de economia. Os caras falando das lives, todos assim, falando das lives de bandas, né, cara? O Baitaca, velho, tocou aqui em Lages pouco antes da pandemia. O cara teve 2,5 milhões de views. Tem base, velho. Dá 2 shows do Rolling Stones na praia de Copacabana. Dá vários do Donington Park, dá vários Rock in Rio numa paulada só. Então, cara, o que a gente nota, assim, é que talvez exista aí dentro das próprias redes sociais uma mudança de paradigma, e eu até sou bem cético quanto a isso, né? Mas talvez exista aí uma mudança de paradigma da forma que a gente consome cultura. Tu pegar, por exemplo, essa live que eu falei do Baitaca, né, com 2,5 milhões de visualizações. Se tu consegue monetizar, cara, seja 10% disso, tu ganha muito mais dinheiro que tu ganha num show, sem precisar montar toda aquela estrutura, etc, etc, etc. Claro, né, nem todo mundo vai comprar, mas, pô, eu tô chutando um número baixo, velho. 10% aí de 2,5 milhões. É um número baixo e que vai dar um resultado gigante, sabe? Um resultado que talvez o Baitaca nunca teve em termos financeiros. Então, é possível, assim, falando em música pop, indústria cultural de massa, que isso mude. Claro que quando acabar essa pandemia, a galera vai sair correndo para um show, a galera vai sair correndo para um evento, para uma festa, sabe? Mas a forma que se consome música, música ao vivo, pode mudar, assim, de uma forma brutal. Antes disso, a gente já brincava. Pô, o mais difícil, o nosso maior desafio é realmente tirar a bunda do sofá das pessoas, fazer com que elas tirem essa bunda do sofá e vão lá no nosso show. Tipo, tem que ter um motivo muito forte, né, hoje, para as pessoas saírem da frente do computador. E a gente precisa, como produtor, dar esse motivo para elas. Mas talvez a gente tenha que deixar elas no sofá e monetizar essa parte. Sim. O erro é mudar o que as pessoas já fazem, né? Sim. Lendo alguns comentários aqui. Thomas, grande amigo e incentivador. Produzir não é fácil. Precisamos ainda mais. Precisamos mais e mais produzir e, se possível, monetizar a cena. Maurício, bateria vocês da Saturno, né? Melhor bateria da Saturno, Maurício. Ivan, Thomas é um cara que eu tenho muito respeito. Eu também tenho muito respeito pelo Ivan. O Ivan tem uma história grande aqui também na produção, mas tanto na música de Santa Catarina, né, no metal. Ele é um cara aí que eu admiro muito. Toquei nos festivais dele há uns 15 anos atrás, assim. É muito legal. Ele meio que inovou na época, fez 2 palcos lá no Great Steel Festival. É sensacional, e dava muita gente. Muita gente. Que incrível. Só lembrando, todo mundo, inclusive tu, Thomas, que com 1 hora o Instagram fecha a nossa live assim, sem pedir aviso.
Então, caso dê uma hora, a gente encerra e volta aí de novo para acabar o assunto. E lembrando que o Cultura Empresa está em todas as redes sociais, sigam a gente, sigam, curtam todas essas coisas que os jovens fazem aí nas redes sociais. E o site é culturaempresa.com.br. Cara, acho que deu de falar de festival e palco aberto, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da cena, né? Que eu acho que é isso que a gente sempre acaba onde para o assunto, né? Tá a cena. Mas o que é essa cena? A cena é eu ir num show do Thomas e ir embora, ou eu estar junto com o Thomas, mas ficar no meu show e ir embora. O que que tu, na tua cabeça, entende como a cena hoje? Primeiro mandar um abraço ali pro Boca e pro Elianai, ali que acabaram de entrar. Cara, a cena, sei lá, eu não costumo chamar de cena, né, cara? Porque cena é um negócio que tem começo, meio e fim. Mas o que a galera entende, assim, de geral, é um conjunto de bandas, é um conjunto de estilos, de repente, que criam um determinado movimento. Eu costumo chamar mais de movimento do que de cena, né? Se tu pega Sim, alguns movimentos históricos, né? A galera de Seattle, os grunges lá de Seattle, ou a galera da Bay Area ali do thrash metal dos Estados Unidos, ou a galera da New Wave of British Heavy Metal lá na Inglaterra, né? Na sim, Inglaterra e Europa, né? Tem umas bandas alemãs lá no meio. Mas essa galera, tipo, esse tipo de cena, né, o que a gente costuma chamar de cena, é o que fortalece, é o que dá o sustento para que as bandas possam rodar, para que novos músicos possam surgir, para que o público possa, para que novos públicos, né, novas pessoas, a gente possa ter uma formação de público, né? Isso é importante para que a gente consiga manter uma sustentabilidade, assim. Mas hoje, falando em termos de hoje, como eu falei lá no início da live, a cena é feita de altos e baixos, né? E hoje a gente está num momento assim de queda, tudo. Na verdade, até 2019 foi um ano meio estranho, assim, foi um ano meio de baixa. E 2020 talvez essa parada seja para criar um potencial para a gente explodir agora, depois que sair a pandemia. Eu rezo muito nisso, porque a gente tem possibilidade para que isso aconteça. Hoje a gente tem banda, hoje a gente tem público, hoje a gente tem divulgação. Sei lá, a gente tem banda muito boa aqui do nosso lado, sabe? Então a gente consegue curtir, a gente tem festivais bons acontecendo. Eu tô louco para ir num festival de novo. E sei lá, é isso que cria a cena, sabe? É isso que é quase uma filosofia, assim, mas a gente consegue unir galera, sabe? Tipo, basicamente, desde que eu comecei a tocar, eu fiz muitos, muitos e muitos e muitos amigos, justamente por causa da música, por causa da cena, por causa daquele determinado momento. E é engraçado, tipo, quando eu curtia metal, fiz muito amigo ali dos metaleiros, headbanger e tal. Hoje eu curto menos metal, mas meus amigos ainda estão lá, esses amigos. E hoje eu estou no estilo mais diferente, eu conheci uma galera nova que também curte esse estilo, ou que nem é o mesmo estilo que eu, mas sei lá, a galera tá junto por causa da música, tá junto por causa da cena. E esse lance de agregar pessoas, esse lance de fazer com que as pessoas se unam é que é o grande, é, o forte, assim, né, de uma cena, né? É isso que, na verdade, é em qualquer círculo social, se tu pensar uma igreja é assim, né? A uhum, galera vai pra igreja, às vezes nem acredita em Deus, velho, mas é porque os amigos dele estão lá. sim, O cara vai para o cara vai lá pro, sei lá, grupo de fazer trekking, fazer caminhada aí. Às vezes o cara odeia exercício físico, mas os amigos dele estão lá, sabe? Isso move muitas coisas, né? O social, esse agrego entre as pessoas, move muito as pessoas. E a gente tem que usar essa força para que a gente possa levar a cultura para todo mundo, sabe? Falando agora que nem um político, né? A cultura ela é intrínseca à educação.
E, e dentro dessa cultura que a gente produz, a gente está falando aqui do rock, né, cara, do metal. Bom, o que que o metal traz de bom para a humanidade? Cara, às vezes traz algum pensamento, alguma filosofia, algum tipo de conjunto social ou entidades organizadas. Eu vou citar um exemplo que está acontecendo agora, aqui em Lages. Durante essa pandemia, tem alguns músicos que são músicos profissionais que sobrevivem disso. Eles estão sem renda, né? Então a galera juntou ali um povaréu, assim, ó, de boa, acho que tem umas 160 pessoas. Não tenho certeza desse número, mas Uhum. é bem mais de 100 que se juntaram para fazer live. Tá rolando live agora também, que é a galera da União dos Músicos de Lages. Se criou até uma união, não tinha nada antes dessa pandemia. Mas por quê? Porque as pessoas querem ajudar umas às outras porque as outras estão precisando. Então, até depois quem puder ir lá, tem um. Se vocês puderem curtir a página do YouTube lá, União dos Músicos de Lages, lá tem uma. O pessoal está fazendo um crowdfunding, né? Uma vaquinha. Até acho que o site é vaquinha lá. Tá fazendo uma vaquinha e essa grana vai ir para aqueles músicos que estão precisando. E quem está de fora, né, às vezes pensa, não, isso daí é migué para juntar dinheiro. Não, lá dentro do grupo tem uma galera assim, ó, todo mundo que entra no grupo põe seu nome e se precisa ou não daquele dinheiro. E dentro dessa galera que precisa, tem gente que não é necessariamente músico, tem um cara que é hold, tem um cara que é produtor, tem um cara que é assistente de palco, porque tem uma cadeia por trás. Então, pô, a gente tem que usar esse agregamento social que a cultura e que a música muito fortemente faz, para que surjam coisas novas e que a gente possa melhorar a sociedade, sabe? Então, tipo, tô viajando na polenta, mas basicamente é isso, sabe? Eu acho que a gente nós somos agentes muito importantes da melhoria da sociedade, sabe? Eu acredito fortemente nisso. É isso aí. E quando a gente acaba falando em cena, enfim, a gente acaba sempre lembrando dos músicos em si, né? Quando a gente vai falar de cena musical, a gente acaba esquecendo de todo o público que está se formando ao redor disso. E, e a gente faz aquele. A gente fala da cena, a gente está falando do nosso grupo, e não do pessoal que está ao redor prestigiando tudo isso. E aí entra um pouco do que a gente falou lá atrás, sobre o pessoal vai no bar e o pessoal quer escutar cover. Às vezes o cara também não quer escutar cover, mas o cara tá tão acostumado a ir naquele bar e tocar as mesmas músicas que nem se importa em diferenciar o repertório, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve com o famoso Ramon Ataíde em Lages, que a gente falou que o problema não é o pessoal tocar cover, o problema é tu sair de um bar, entrar em outro e ser um repertório, sempre. Então, no meio disso, o que é a minha pergunta, né? Pensando no público e pensando no pessoal que tá indo ver esse show, tu acha que o autoral tem espaço no meio desses lugares populares de música, como o bar, por exemplo? Tem, claro que tem. Só antes de assustar uma história engraçada aí que tu falou, que você sai de um bar e vai pro outro, tá tocando a mesma música. Tem um amigo meu que ele é meu xará, o Thomas. Ele é inglês, né? Ele não fala português, ele não conhece Raul, sabe? E a gente foi num boteco aqui em Lages. A banda tocou lá um repertório. Ele voltou para Inglaterra. 6 meses depois ele retornou para o Brasil. A gente foi no mesmo lugar lá, beber uma cerveja. E lá no meio do show ele veio, ô Thomas, o bar aqui passa um repertório para as bandas que eu tô notando que é outra banda, mas é o mesmo repertório. Aí eu fui obrigado a dar risada. Mas voltando à tua pergunta, Só claro, o Instagram tá avisando aqui que eles vão cortar a gente. Então, vamos meu encerrar Deus, isso aqui e a gente já volta aí pra continuar, beleza? pode crer. Até mais, cara.